Se alguém mentisse sobre você, tentasse destruir a sua reputação e ainda, além de tudo isso, lhe trouxesse prejuízo, o que você faria? Tem muita gente que pensa que ser cristão é ser bobo, é ficar inerte, é fingir que nada aconteceu. Pelo contrário, hoje nós estamos lendo o Salmo de número 35. E neste salmo, Davi está pedindo castigo para os seus inimigos. Pode isso? De que maneira eu posso lidar com injustiças e justiça? Eu preciso ser coerente ou eu posso ser omisso? Vamos ler o Salmo de número 35. E neste salmo, Davi está sofrendo perseguição. Pessoas estão falando mal a respeito dele. Mentiras estão sendo ditas a respeito de Davi. Davi, então, escreve esse salmo no momento de dor, de sofrimento, de angústia. No momento em que ele está olhando para a quantidade de inimigos que estão perseguindo ele. O Salmo de número 35, nos versículos de 1 a 3, diz assim: Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Davi não diz, Senhor, vou resolver isso do meu jeito. Ou talvez ele pudesse dizer, Deus de amor, o Senhor já sabe como eu sei lutar. Eu derrubei um gigante, vou ficar perdendo tempo com esse povo? Vou sair para resolver o problema. Não, ele diz, Senhor, defende a minha causa. Senhor, faz justiça com o meu nome, faz justiça para mim, ó Deus. Existe uma enorme diferença entre justiça e vingança. A vingança nasce do ódio, a justiça nasce da nossa confiança em Deus. Jesus, e eu tenho que aprender com Jesus, eu estou seguindo a Jesus, nunca ensinou aos seus discípulos serem vingativos, mas em vários momentos Jesus diz, vocês não podem agir como pessoas ingênuas, vocês não podem permitir que o mal prevaleça, vocês estão aqui para fazerem diferença, vocês serão perseguidos, vocês passarão por aflições, mas vocês precisam agir com sabedoria. Lá em Mateus capítulo 10, no verso 16, é um versículo que eu repito muitas vezes para mim, para aprender com Jesus como agir nas diversas circunstâncias quando as pessoas se levantam para tentar fazer uma injustiça para com a minha vida. Eu coloco nas mãos do Senhor, mas ao mesmo tempo eu não permito que o ódio e a vingança nasçam no meu coração, mas eu preciso agir como Jesus ensinou aos seus discípulos e nos ensina até hoje. Vamos ver o que diz Jesus em Mateus capítulo 10, verso 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, prudência. Precisamos ser prudentes, precisamos agir com sabedoria, aprendendo mais e mais de Jesus, aprendendo mais e mais na palavra de Deus. Prudência significa não ser vingativo, prudência significa agir com sabedoria, prudência não significa aceitar passivamente todas as formas de abuso. No dia a dia, isso acontece o tempo inteiro.
Imagina alguém sofrendo uma falsa acusação no seu ambiente de trabalho, ou uma pessoa que tem os seus direitos desrespeitados numa instituição financeira, ou numa loja, ou num ambiente em que ele está fazendo uma compra ou buscando um serviço. Imagina alguém que é vítima de golpe. Hoje em dia, são tantos os golpes que acontecem, principalmente nesta época de tecnologia. Como cristãos, nós somos chamados a agir. Nós não podemos ficar fingindo que nada aconteceu. Podemos procurar os meios corretos, a justiça, abrir um boletim de ocorrência para defender os nossos direitos. Precisamos buscar a verdade e podemos recorrer à justiça, mas tudo isso em oração. Nada de vingança. Eu amo, mas eu quero justiça, porque eu sou filho de Deus. Eu amo, mas eu quero justiça. Por isso eu não vou buscar vingança. Eu coloco nas mãos do Senhor, o justo juiz. Quando eu olho para Jesus Cristo, Jesus foi preso injustamente. Em um determinado momento, diante do sumo sacerdote, Jesus declara, está lá em João, capítulo 18, verso 23. Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você me bate? Olha o que Jesus está dizendo. Eu estou do lado da justiça. Vocês é que estão do lado da injustiça. Jesus não desconsiderou os tapas, todo o sofrimento dele. Pelo contrário, ele deixou claro, inclusive está registrado no Evangelho de João, as injustiças que Jesus, o Cristo, o Senhor, sofreu. Então, quando eu olho para tudo isso, eu quero finalizar com o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 19. Não procure vingar-se, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Na minha caminhada cristã, eu entendo que no momento em que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ter um inimigo espiritual, mas que usa pessoas. E nós estamos aqui neste mundo numa grande guerra. Se eu abro espaço para a vingança, o inimigo está ganhando. Mas se eu estiver agindo em amor, buscando justiça, a justiça de Deus prevalece. Então, é a escolha que fazemos. Não permita que nenhuma raiz de amargura nasça no seu coração. Vamos fazer diferença nesse mundo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que estejamos agindo de forma prudente, como Jesus ensinou.